Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, especificamente nessa semana. Isso tem queimado o meu coração, e por algumas vezes eu já ministrei. Na oração dos empresários eu pude compartilhar um pouco também, na reunião com os líderes, no hospital, onde eu sou capelão, pude compartilhar um pouco desse texto que tem mexido com o meu coração, e eu tenho aplicado isso na minha vida, e tenho tido a oportunidade de passar isso também para outras pessoas. Eu quero conversar com você um pouco, agora, nesta noite, sobre alívio. Alívio. Há uns 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, eu sofri um acidente gravíssimo e fui para o hospital com múltiplas fraturas na perna. Eu praticava voo livre e a minha especialidade era o parapente, o paraglider, né? Semelhante a um paraquedas, mas sem motor, e nós vamos para montanhas e ali o procedimento, o vento bate de frente e o equipamento sai do chão. Você não pula que nem um paraquedas. Não, eu vou pular de paraglider. Não, você pula de paraquedas, você pula do avião e depois abre o paraquedas. O paraglider não. O processo, o vento, ele leva você a grandes alturas, a voar. E você pode ficar 2 horas, 3 horas, atingir distâncias. E aconteceu que uma asa delta, eu estava pousando e uma asa delta me pegou no ar. Eu caí de 15 metros e tive explosões múltiplas, fraturas múltiplas na perna direita. Eu estava com uma bota especial e ali houve uma explosão, né? Não houve uma fratura exposta, mas houve uma explosão interna, onde os meus ossos, tíbia, perônio, explosão do tornozelo, calcanha e pé, viraram cacos de ossos, caquinhos de ossos. E eu estava sentado, a tendência era cair com a coluna, né? E eu caí em pé. Isso já foi algo sobrenatural. E caí dentro de um córregozinho de 1 metro por 1,5 metros. E as pessoas, né, eu estava me afogando naquele córregozinho ali. As pessoas vieram, me tiraram, porque eu não me lembro de nada. Quando eu acordei, tinha mais de 200 pessoas em minha volta. Calma, pastor, pastor. Me chamavam de pastor voador, né? Calma, pastor, pastor, o SEAT já está chegando. E fui encaminhado para o hospital. Ali no hospital, as dores eram fortíssimas. Fortíssimas. Eram dores horríveis, horríveis. E tiveram que me aplicar medicamentos muito fortes na veia, principalmente morfina. E eu me lembro bem que quando eu estava, não podia, tinha que ter um horário, né? Não era toda hora, de 6 em 6 horas, não sei se era de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Eu sei que quando a enfermeira vinha para aplicar aquele medicamento, né? Eu esperava aquele medicamento com tanta expectativa, que eu chegava a falar para a Rosana: Rosana, nesse momento onde eu estarei sob o efeito do medicamento, não permita que ninguém visite, não permita que ninguém me chame, não permita que ninguém converse comigo, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. E o único momento que eu descansava durante alguns dias eram 2 horas com o efeito daquele medicamento. Mas eu só podia tomar depois de 6 horas ou depois de 8 horas. Ou seja, as demais horas, né, era aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor horrível. E a sensação que eu tinha, né, era uma sensação de alívio. Alívio da dor. Literalmente. Literalmente. Eles injetavam no soro, né? E quando aquele soro começava a correr pelas veias, eu sentia o medicamento entrando nas veias e trazendo alívio. E aquilo, eu respirava fundo e conseguia dormir por 2 horas. Por 2 horas. Nós muitas vezes procuramos alívio
em determinadas circunstâncias e situações, e queremos que isso muitas vezes seja algo permanente. Mas o alívio que nós precisamos é um alívio imediato, para que você consiga descansar, fortalecer-se e enfrentar a situação. Mas nós precisamos desse alívio. Em alguns momentos na nossa vida, se nós não tivermos esse alívio, se o Senhor não nos der esse alívio, nós não suportamos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Qual o segredo de recebermos este alívio? Qual o segredo de usufruirmos? Eu não penso nem mesmo segredo, não é um segredo, não é um passe de mágica, não é sabe, é um princípio. Qual o princípio? Qual o princípio para que isso aconteça na sua vida agora? Que esse alívio venha sobre a sua vida financeira agora, sobre o seu trabalho agora, sobre a sua saúde agora, sobre os sonhos e projetos de Deus para você. Você vê a tua vida, você vê as situações, as circunstâncias, e aquilo, você não tem resposta, você não encontra respostas. Onde eu vou estar daqui 10 anos? Eu não consigo viver o dia de hoje, pastor, em função de tantas situações e tantas circunstâncias que muitas vezes têm me afligido, têm me abatido, têm tirado o meu sono, têm afetado o relacionamento familiar. Eu não tenho tempo com a família, eu não tenho tempo de lazer com os meus filhos, o celular não para de tocar, é de manhã, tarde e noite, sabe, muitos compromissos, são muitas situações, e eu tenho essa responsabilidade, eu preciso. De repente, em uma outra situação, pastor, eu estou desempregado, e já não é um dia, são meses, eu sou o provedor, eu preciso trazer o sustento para dentro de casa, e o nosso país está em crise, e eu não consigo uma colocação, tenho distribuído currículo, tenho batido na porta, tenho me submetido a tantas outras áreas que nem é a minha área, naquilo que eu me especializei, eu estou me submetendo a qualquer tipo de salário, a qualquer tipo de dinheiro, sabe, para poder trazer pelo menos o básico para dentro de casa. Eu preciso de um alívio, as situações, as circunstâncias, sabe, nos afligem, e muitas vezes essas situações nos traz peso. Eu fui ver no dicionário o significado da palavra alívio: ato ou efeito de aliviar-se, diminuição de peso ou carga. Ou seja, aquela carga, aquele peso não será tirado, será diminuído. A dor não era tirada, a dor permanecia ali, e eu conseguia ter o alívio por apenas 2 horas, e depois aquele peso, aquela carga, aquela situação permanecia, e eu tinha forças suficientes para enfrentar depois as demais 6 horas, para que depois o medicamento chegasse de novo, e foram de alguns dias, algumas semanas, corria o risco de amputação da minha perna, tive uma infecção hospitalar, e corria o risco de uma amputação da perna, mas aquelas 2 horas eram 2 horas tão preciosas, de descanso, de refrigério, que aquilo me fortalecia a enfrentar as demais 6 horas, a enfrentar as circunstâncias, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo declara: neste mundo vocês terão aflições, mas é a forma como nós enfrentamos a situação, é a forma como nós vemos a situação, é a forma como Deus está presente em toda e qualquer situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus não é pego de surpresa, Deus não se atrasa dentro do relógio dele, Ele não chega atrasado. Por mais que muitas vezes esse alívio precisa ser um alívio imediato, um sobrenatural de Deus, Deus vem e Ele faz infinitamente mais. Então, diminuição do peso ou da carga, diminuição de fadiga, pessoas cansadas, em função do excesso de trabalho, ou em função da escassez de trabalho, pessoas cansadas, pessoas exaustas, pessoas, sabe, que se dedicam, que precisam de um alívio. Diminuição do sofrimento, da enfermidade, da dor, como nós acabamos de orar agora, pela dona Ruth.
estado de quem se livra de qualquer forma de opressão ou de pressão, estado de quem se livra de qualquer forma de opressão. Muitas vezes essa opressão, essas situações, circunstâncias não provém de Deus, é para destruir você. Quando os discípulos estavam no barco, Jesus pede para que os discípulos atravessem o mar da Galileia, e vem uma grande tempestade. Foi Deus que colocou aquela tempestade? Sim ou não? Não. Como que nós sabemos que não foi Deus? Porque Jesus repreendeu a tempestade. Jesus não ia contra uma obra que Deus tinha realizado. Se fosse Deus que tivesse enviado aquela tempestade, Jesus não ia se opor a Deus. Jesus não ia desfazer a obra de Deus. Se Deus mandou, não, eu vou mandar essa tempestade para provar os meus discípulos. Não! A tempestade mesmo era para a destruição. E Jesus, vendo isso, foi ao encontro para dar a eles alívio, para dar a eles descanso, para dar a eles refrigério, para acrescentar fé aos seus corações. E Jesus vem e repreende a tempestade. E o que acontece? Há um alívio imediato. A tempestade passa. A tempestade passa. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus. É uma leve, momentânea situação, é uma leve, momentânea pressão, é uma leve, momentânea situação e circunstância. Isso vai passar. E o Senhor te dá alívio ao seu coração, à sua alma, à sua mente. O Senhor te dá descanso. Alívio, momento de descanso, momento de repouso, momento de folga, momento de pausa de uma tarefa exaustiva, cansativa e intensa. Eu quero declarar essa pausa sobre você. Eu quero declarar esse descanso sobre você. Eu quero declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso vai te fortalecer, isso vai te encher, isso vai te revigorar para você enfrentar, porque você não está sozinho. O Senhor está à tua frente. O Senhor é contigo. Por onde quer que você ande, o Senhor é contigo. E acima de tudo, alívio é consolação. Repete comigo, consolação. E quem é o Consolador? E quem é o Consolador? E Ele habita onde? Em mim, em você, em nós. Então nós queremos declarar isso, a consolação. Nós queremos declarar que esse alívio é suavizar, é desobrigar, é isentar, é tirar, mesmo que seja por um determinado momento, sabe, você receberá esse alívio no seu coração, no seu espírito, para você avançar. Provérbios, capítulo 11, versículo 25. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Existe um princípio nesse texto, uma verdade nesse texto, que se você aplicar, que se você entender, você receberá alívio. Você receberá alívio. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E muitas vezes nós ficamos como pedintes, esperando receber. E sabe quando é que você vai receber o alívio? Quando você for um canal, um instrumento de Deus para dar alívio aos necessitados. Que coisa linda! Porque muitas vezes, nós procuramos os nossos interesses. Nós procuramos a realização dos nossos sonhos. Nós planejamos a nossa vida. Nós planejamos o nosso futuro. E tudo é voltado a nós. E dentro desse planejamento não existe um espaço para o necessitado, para o próximo. Muitas vezes não existe esse espaço. Mas eu nem tenho, como que eu vou dar? Pastor, eu nem tenho, minha conta está zerada. Sabe, estou passando por uma situação difícil, como é que eu vou dar? Entendendo o princípio da generosidade.
entendendo o princípio da generosidade. Sendo generoso. O que é a generosidade? Dentro do contexto da definição secular, virtude daquele que se dispõe a sacrificar, a doar-se, a abrir mão dos próprios interesses em benefício de outra pessoa. Olha só a definição secular. Virtude, já coloca aí, olha, isso é uma virtude, não é todos que têm essa virtude. Porque qual é o oposto do generoso? O avarento. A avareza. O que constrói para si. O que constrói para si. Existem muitas expressões seculares com relação ao avarento. Uma delas é mão fechada. Mão fechada. E tem tantas outras, aonde as pessoas ficam insensíveis à necessidade dos outros. O quê? Eu vou ajudar alguém? Eu preciso acumular tesouros, eu preciso acumular riquezas, eu preciso conquistar, eu preciso trabalhar, eu preciso possuir, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso trazer alimento para dentro de casa, eu preciso. E essa pessoa torna-se escrava. Escrava do dinheiro, escrava das coisas materiais. E muitas vezes essas pessoas nem usufruem dos bens que têm. Não usufruem. São tão avarentos, que não vão num restaurante para não gastar. Economizam, para ter, para possuir. E não usufruem. Nós temos ainda uma vida só para viver. Mas quando ele morrer, ele vai levar todos os seus bens com ele. E daí ele vai usufruir de toda essa riqueza, de todo esse acúmulo de riqueza. Irmãos, eu não estou falando que o cristão, ele não pode ser rico. A riqueza, o dinheiro é 100% espiritual. E quando nós entendemos esse princípio da generosidade, o texto está dizendo, o generoso ele, o texto, o que diz o texto? Está comigo no texto lá? Provérbios 11, 25, o generoso ele prospera em todas as áreas, inclusive a área financeira. E sabe o que é prosperidade? Ausência de necessidade. Se eu tenho uma necessidade, eu preciso de alívio. Sim ou não? Eu tenho uma necessidade e preciso suprir essa necessidade. E muitas vezes a pressão é muito grande, é nadar contra a maré, é nadar contra a correnteza. E de repente, quando eu alcanço aquele objetivo, aquilo não te traz um alívio. Paguei aquela conta. Terminei de pagar aquele carnê de 60 meses. Terminou. Acabou. Aquele alívio. Aquela situação, aquelas circunstâncias. Traz alívio. Mas o texto está dizendo, o bondoso, o generoso, aquele que tem a virtude e se dispõe a doar-se, a abrir mão com relação aos próprios interesses, com relação aos teus próprios sonhos, os teus próprios objetivos, relacionados ao próximo, relacionado aos necessitados, esse prosperará, ele terá ausência de necessidade. E aí Deus diz, gostei, você não tem nenhuma necessidade, você tem tido um coração generoso, você sabe administrar a tua riqueza, aquilo que tem sido depositado, o teu dinheiro, o teu salário, eu vou te dar em abundância. Além da ausência da necessidade, eu vou te dar em abundância, porque eu tenho me agradado de você, você tem sido generoso.
E o generoso, ninguém fica sabendo que ele dá. O generoso, ele não troca trombeta. Olha, o meu dízimo é o maior da igreja. Olha, fui eu que fiz. Fui eu. Olha, fui eu. Não tem valor nenhum. Lembra da viúva pobre? Os doutores da lei iam lá e depositavam, né, as suas ofertas, os seus dízimos, né? Depositavam as suas ofertas, os seus dízimos, e muitos trocavam, né? Trocavam uma nota de 100, né, por moeda de R$1, né? 100 moedas de R$1. E o gasofilácio, ele era de metal, e tinha tipo uma argola assim, e caía numa botija lá embaixo. E daí ele depositava, né, chegava assim, todo mundo, muito. E Jesus só ali. E de repente vem a viúva, e ela tinha o quê? 2 moedas. E o que representava essa moeda para ela? Tudo. Aquele que estava dando 100 moedas de R$1, eram as sobras. E ela, era tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Você percebe que a generosidade não está relacionada ao valor, e sim à atitude de ajudar o necessitado? De ajudar o necessitado. De ajudar as pessoas necessitadas. De estender a mão. De estender a mão. De estender a mão. E você não faz isso para ser reconhecido, você não faz isso para ser visto, você faz isso porque você ama ao Senhor e porque é o fruto do Espírito. Sabia que a generosidade é fruto do Espírito, que se relaciona à bondade? Uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, é a mesma coisa. A bondade, fruto do Espírito. Isto é algo natural. Sabe quando que eu fui entender aquele texto de Atos? Atos capítulo, isso não está no script, tá, gente? Atos capítulo 3. Atos capítulo 2. Versículo 42. Atos 2, 42. Até o versículo 47. Você está recebendo essa palavra? Eu estou falando uma coisa. A consequência do alívio, existe um princípio para que você receba alívio em várias áreas da sua vida, em várias áreas. E um dos princípios que o texto está dizendo, que o generoso, né, ele prospera. O generoso, ele é próspero. E o generoso é aquele que dá alívio aos outros. O generoso, ele traz alívio aos outros. E recebe alívio. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É um princípio bíblico. E quando você entende a generosidade, você faz isso naturalmente. Olha o que aconteceu depois da descida do Pentecostes com os discípulos e com as pessoas que se converteram. Atos capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. O generoso, ele teme a Deus. E teme as suas atitudes. O bondoso, ele teme as suas atitudes. Por que você faz aquilo que você faz?
Por que você faz aquilo que você faz? Para alcançar alguma coisa? Para tirar benefício de alguma coisa? Para usufruir de alguma coisa? Para ter um cargo na igreja? Para ter uma posição? Por que você quer esse aumento? Por que você quer essa posição? Para ser reconhecido? Porque você é melhor do que o teu chefe? Qual a motivação? Quando há generosidade, quando há a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, há temor, há temor. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam, eles eram unidos e tinham tudo em comum. Mas será que era tudo mesmo ou não? Você tem dúvida que era tudo? E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Por muito tempo eu não entendi esse texto. Eu falei, Deus, como que é isso? Eu já tive algumas experiências em dar algo. Sabe, aquilo gerou uma compaixão tão grande, sabe? E eu não pensei, não, mas será? Não, foi algo espontâneo, foi algo vindo dos céus mesmo, sabe? E as pessoas nem precisavam sabendo, eu fui e fiz. E uma vez, eu estava no seminário, terminando o seminário, eu recebi isso da parte de Deus, e tive uma atitude assim, só que envolvia um bem material, e as pessoas sabiam desse meu bem material, as pessoas sabiam, e me chamaram de louco. Você é louco, você está fazendo isso para aparecer. Eu falei, Deus, o Senhor conhece meu coração, Senhor, o Senhor colocou, Senhor, é com temor que eu fiz isso, é com temor, e aquilo trouxe alívio àquela necessidade daquela pessoa, trouxe alívio, aquela pessoa precisava daquilo, precisava mais do que eu, e como eu tinha uma promessa, eu fui e ofertei, eu fui e doei, eu fui e dei, sem esperar receber em troca, não, fui e fiz, como os discípulos faziam aqui. Os discípulos não tinham um culto de ofertas, quem dá mais, quem traz 1000, ninguém pediu para eles venderem as propriedades, não era pregado, vendo as suas propriedades e trago aos pés dos apóstolos, não era feito isso, como nós vemos algumas aberrações que encontramos hoje aí, não era assim. Existia temor no coração das pessoas, mas as pessoas eram impactadas pela bondade de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e quando as pessoas vinham, puxa vida, essa pessoa que se converteu não tem nada, eu tenho muito, eu vou dar, eu vou repartir, e faziam isso voluntariamente, e aquilo chamou a atenção o quê? Da sociedade, chamou a atenção do bairro, chamou a atenção da cidade, chamou a atenção das autoridades. Esse povo está louco, que loucura é essa? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Faziam aquilo de uma maneira voluntária, ou seja, eles faziam mais daquilo que eles aprenderam. Porque o princípio que eles tinham aprendido o princípio do quê? De Abraão. Sabia que dízimos é o princípio estabelecido por Abraão? O primeiro homem que dizimou voluntariamente, Deus não pediu.
Ele fez aquilo voluntariamente. E na medida que ele deu os 10%, Deus santificou os 90%. E deu em abundância. E deu em abundância. Deus se agradou da bondade dele. Deus se agradou da generosidade dele. Deus se agradou. Isso é estabelecido para nós até hoje, porque nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo, através das promessas de Abraão. Mas o que aconteceu em Atos foi mais do que os 10%. Foi algo sobrenatural. Mas foi algo voluntário. E o que acontecia, né? O que aconteceu? Tinha um grupo de pessoas que começaram a fazer isso com temor e tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas existia um outro grupo de pessoas que olhava esses caras tão doidos. O que eles estão fazendo? Existia oposições também. Existia também o quê? Inveja. Inveja. Ah, mas se ele faz e nós não vamos fazer, nós vamos ficar para trás. O que o pastor vai pensar? Se ele deu uma oferta desse, eu tenho que dar uma oferta maior. Eu tenho para dar maior. E começou a haver disputas. Começou a haver incredulidade. Começou a haver a natureza humana enchendo o coração das pessoas com maldade, para interromper aquele sobrenatural que estava acontecendo no meio do povo. Ao ponto dos valores espirituais serem maiores do que os valores terrenos. E não é isso, essa realidade para nós? A Bíblia diz que nós não somos os valores espirituais são eternos. Os valores terrenos são passageiros e morrem, e acabam, enferrujam. Teu carro zero hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Não vale mais nada. Os teus bens materiais, percebe? Mas aquelas pessoas começaram a entender o princípio. E quanto mais eles davam, mais eles tinham em abundância. Para poder suprir a necessidade dos outros. Não, se é para dar, então eu vou dar para a minha família. Se é para dividir, então eu vou dividir para a minha família. Pelo menos a minha família vai ser beneficiada. Existia isso? Existia. Ao ponto de um casal da igreja lá da época, né? Um casal chamado Ananias e Safira, vendo tudo aquilo lá, ficaram com inveja, ficaram com ciúmes. Falou, gente. E ele chegou em casa e conversou, mulher, é o seguinte, você viu lá o que está acontecendo? O pessoal está passando lá a escritura das suas propriedades lá para a igreja, para os apóstolos. E aí? E nós fazemos parte disso também, nós somos discípulos também. Não vamos ficar para trás, não. Vamos fazer alguma coisa? Só que é o seguinte, eu tenho uma ideia. Cuidado com as ideias. A nossa vida é pautada em princípios e não em ideias, e não em sugestões. Cuidado. A nossa vida é pautada na palavra de Deus. Cuidado, cuidado. Assim diz o Senhor, cuidado, cuidado. O homem está ali querendo maquinar, o homem está querendo manipular, o homem está querendo ter o controle da situação. Eles queriam ter o controle da situação e trazer isso num contexto espiritual. Só que no meio da igreja existia o temor. O temor. E aquilo que não provinha de Deus era revelado. E aquilo que não provinha de Deus era revelado, era mostrado. O coração das pessoas. O coração das pessoas. E fazem um acordo. Bem, nós temos várias propriedades, mas nós temos um terreninho lá. Inclusive está cheio de mato, ninguém é distante, é num bairro distante. Vamos ofertar. Vamos dar aquele terreno para os discípulos. E assim a gente chega lá também e se mostra, né, pessoal? Olha, é o seguinte, nós também estamos aqui trazendo um terreno, sabe? Um terreno. Só que é o seguinte, meu amor, ninguém precisa ficar sabendo, ok? O terreno vale 100 mil reais. Uma sugestão, uma opinião, um exemplo. O terreno vale 100 mil reais. Vamos falar que nós vendemos o terreno por 50 mil reais. Nós damos 50%, é mais do que 10% que Abraão pede. Né? Nós vamos dar 50% do terreno.
Vamos dar 50 mil reais. Dentro da venda do terreno, nós, pelos dízimos, nós teríamos que dar 10 mil reais. Então nós vamos dar 50 mil reais, e os outros 50 a gente põe na poupança, para fazer o nosso pezinho de meia, a nossa aposentadoria. E a esposa concordou com aquela situação. Eles foram, venderam o terreno, depositaram metade do terreno na poupança, no nome deles, e chegaram para os apóstolos, ele falou, olha, está aqui uma oferta voluntária, que o Espírito Santo de Deus nos guiou para ofertar, para trazer aos pés dos apóstolos. O que aconteceu? O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus, vocês não estão com temor. A Bíblia diz que aquele homem ali morreu na hora. Ele morreu na hora. Foi morto fisicamente. Fisicamente. Deixa eu perguntar para você. Os discípulos pediram para ele vender? Os discípulos pediram para ele trazer alguma oferta? Os discípulos faziam campanha, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá isso? Não! Existia um temor da presença do Espírito Santo de Deus, e muitos com coração generoso faziam, davam, sem esperar receber em troca. Faziam isso de uma maneira espontânea, voluntária. Faziam porque amavam a Deus e viam a importância desses recursos financeiros para a expansão e para o crescimento do reino dos céus. Existia temor. E quando Ananias vem e toma essa posição, a Bíblia diz que ele caiu morto. Morto. Só que a esposa não sabia que ele estava morto. A esposa se atrasou, não sei, chegou depois. Oi, tudo bem com vocês? Nós também vendemos uma propriedade. Você vendeu sua propriedade? Vendeu? Ananias não contou para vocês? Por quanto que você vendeu a sua propriedade? Vendemos por 50, e estamos depositando os 50. E imediatamente aquela mulher morreu. Agora, se você estivesse ali, vendo uma situação dessa, o que gera nos nossos corações? Para aqueles que estavam sem temor, opa, essa gente é séria. Esse povo não está brincando. Esse povo trata as situações com seriedade. Esse povo trata as situações com princípios bíblicos. E tudo aquilo que está encoberto, não fica encoberto. Não fica encoberto. Não fica encoberto. Tudo isso eu estou falando em função da generosidade. Nós estamos falando de alívio, e alívio imediato. Eu só posso receber o alívio quando eu dou alívio. Quando eu alivio a necessidade de uma pessoa. Temos vivenciado isso aqui. Irmãos, temos vivenciado isso aqui. Temos vivenciado isso aqui, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Temos vivenciado. E o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado. O nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Glorificado. Pessoas que entendem, pessoas que estão dando, pessoas que estão compartilhando, pessoas que estão emprestando para beneficiar famílias. E fazendo isso voluntariamente, porque o Espírito Santo de Deus os impulsionou para que fizesse isso. Não para obter alguma coisa, não para receber alguma coisa, mas porque eles amam ao Senhor. Temos usufruído disso aqui. Irmãos, está sendo gravado.
Tudo aquilo que nós temos recebido é graça de Deus. Eu estou há 31 anos no ministério. Aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem feito através da sua família, não é normal, não é comum. Aquilo que nós temos alcançado. Muitas pessoas chegam aqui, eu não vou na aba. Eu não vou naquela igreja não. Aquela igreja é igreja de rico. Aquela igreja é igreja de rico. Aquela igreja é igreja de pessoas que entendem a generosidade. Aquela igreja é uma igreja que tem pessoas generosas. Porque antes de pensar em si, pensam no próximo. Estendem a mão para as pessoas, para os necessitados. Acolhem. Dão de si para o próximo, dão de si para o próximo, dão de si para o próximo. E você que é membro, você sabe do que nós estamos falando. Você que é membro, você sabe do que nós estamos falando. Aqui mesmo, nessa noite, existem muitas famílias que estão usufruindo dessa generosidade do coração de homens e mulheres aqui dentro. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. E é só o começo. E é só o começo. E é só o começo. Juntos, em Cristo, com coração generoso, o Senhor nos concede a prosperidade, a ausência de necessidade. E quando isso acontece, Deus vai te dar em abundância, porque sabe que o teu coração é generoso, e você vai poder aliviar, trazer alívio aos necessitados. Provérbios, capítulo 22, versículo 9, por gentileza. Provérbios 22, versículo 9. Você está recebendo essa palavra? O texto diz o seguinte: quem é generoso será, pois reparte o seu. O que é o seu pão? É a base daquilo que você precisa para a sua subsistência. É a base. E o generoso, ele pega o pão e divide. Não tem nenhum pão aqui, isso daqui é tudo fake. Senão vou estragar a decoração. Ele reparte. Eu tenho é o seguinte, meu irmão está precisando de um pão, eu vou dar metade para ele reparte. Vem cá, eu quero te abençoar. E ninguém fica sabendo disso. Não tem um relatório. Quanto de generosidade você atingiu? Vamos fazer não existe isso. Qual o percentual? Não existe isso. Não existe um controle das finanças, não existe um controle em quem dá, não existe um controle em quem dizima, não existe isso. Não existe isso. Tudo o que fizeres, faça para o Senhor, de todo o seu coração, e faça isso voluntariamente, não com peso, não com carga, não, faça isso espontaneamente. E o Senhor te recompensará. Não espere recompensa. Não espere recompensa. Quando você vem e deposita os seus dízimos e as suas ofertas aqui, não é responsabilidade sua daquilo que será feito com esse dinheiro. É responsabilidade nossa, da igreja, dos líderes, da liderança da igreja. Irmãos, e é com temor que nós administramos esses recursos. Com temor que nós administramos esses recursos. Porque você, com coração generoso, quando você vem em oferta, quando você vem em dizima, e quando você dá além daquilo que lhe é pedido, vamos dizer assim,
Você dá de uma forma voluntária e espontânea, sabe? Isso vai diante do Senhor. Do Senhor. E o reino de Deus avança. O reino de Deus cresce. Mais um pouquinho? Ou posso terminar agora? Vou terminar agora. O generoso, ele faz além daquilo que lhe é proposto, além da necessidade. O generoso, ele faz além da necessidade. Como exemplo disso, depois você pode ler em casa, eu queria dar uma passeada nesse texto, mas em função do horário eu quero interromper, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Anote e leia isso em casa. Alguns pastores, alguns líderes espirituais, alguns religiosos, a pessoa foi assaltada, a pessoa foi espancada, a pessoa foi roubada e deixaram ele quase que morto, estendido no chão. Quase que morto, estendido no chão. E os religiosos da época passavam de largo. E não supriram, não atenderam a necessidade daquela pessoa, que estava morrendo. E, pelo jeito, morreu. Nem vou me envolver nisso. Depois veio o levita, e depois veio um samaritano. E a Bíblia diz que prontamente aquele homem parou com seu animal, atendeu ali. Curou as feridas, tudo que estava ao seu alcance para fazer ele fez, enrolou com as faixas, pegou aquela pessoa, pôs em cima do seu cavalo, do seu animal, levou até uma hospedaria, comprou os medicamentos, comprou tudo que era necessário, deu um alívio para aquela pessoa. Um alívio físico, um alívio, de cobertura, um alívio espiritual, um alívio em todas as áreas. Aliviou a dor daquele homem. Com os seus recursos financeiros, dando de si mesmo. Ele não estava preparado para aquele momento. Não, hoje eu vou encontrar uma pessoa, vou levar aqui um dinheiro a mais para poder ajudar essa pessoa. Não. Assim como os religiosos foram pegos de surpresa, ele foi pego de surpresa. E com um coração generoso, ele tirou os recursos que ele tinha, todos os recursos que ele tinha, tudo que ele tinha. Ao ponto de ele falar, olha, se porventura tiver alguma outra despesa na volta, quando eu voltar de viagem, eu passo aqui e cubro todas as despesas que você tiver com esse homem. Mas alivie a dor desse homem. Cuide desse homem. Proteja ele. E a Bíblia diz que o amor ao próximo, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e quem é o nosso próximo? É o necessitado. Existem pessoas no nosso meio hoje que precisam de um alívio. Precisam ter as suas necessidades supridas. Isso tem trazido peso, isso tem trazido angústia, isso tem trazido tristeza, isso tem trazido briga, isso tem trazido ao ponto de você não crer, ao ponto de você não acreditar, no impossível. E a nossa responsabilidade como igreja é trazer alívio às pessoas, em todas as áreas, inclusive área financeira, em ajudar, em estender, em dar, em emprestar, em compartilhar, inclusive, com coração bondoso. Com coração, com fruto
da bondade, de generosidade. Vamos ficar em pé? O texto de Mateus capítulo 11, eu quero encerrar lendo esse texto. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim. Quem está dizendo? Quem está dizendo? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Existe uma tradução que diz que eu lhes aliviarei. Eu te darei alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero declarar esse alívio imediato agora sobre a sua vida. As circunstâncias e os problemas estão lá. Mas esse fortalecimento que você precisa para este momento, para que você não morra, para que você não pense em desistir, para que você não pense em tirar a sua própria vida. Há solução. Há solução. A solução está em Jesus. Eu não estou te apresentando uma igreja, eu não estou te apresentando uma religião, eu estou te apresentando Jesus Cristo. Quando o texto diz vinde a mim, não é vinde a aba. Esqueça a placa dessa igreja, esqueça. Nós precisamos dessa estrutura para nos reunirmos. Mas o que eu estou te apresentando é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que levou sobre si todo o teu peso, toda a tua culpa, toda a tua condenação, Ele levou sobre si. Para que eu e você tenhamos alívio, para que eu e você tenhamos certeza, convicção, de que nós somos justificados pela obra de Jesus Cristo, pela obra em Cristo Jesus. Você precisa da interferência de Jesus na sua vida. Ele está convidando você, vinde a mim. Jesus Cristo, Ele não força. Jesus Cristo, Ele não insiste. Jesus Cristo está dizendo a você, vinde a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado. Sobrecarregado. Você que muitas vezes tem pensado em desistir. Não desista do teu trabalho. Não é tempo de você sair do teu trabalho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não desista de procurar trabalho. Não desista de enviar o teu currículo. Mas pastor, eu já enviei muito. Não desista, mais um pouquinho. Não desista. Por mais que as contas, por mais que os compromissos financeiros tenham sobrecarregado você, tem tirado o teu sono, não desista. Não desista de acreditar no teu futuro. Você olha para o passado, que vida que eu levei, o que eu construí, que vida que eu levei. Deus tem um futuro para você. Deus tem coisas novas para você. E novo é coisa que você nunca experimentou. Mas para isso você precisa vir ao encontro de Jesus. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te dar o alívio que você precisa. Você sairá dessa noite aqui, eu te garanto, através daquilo que a palavra do Senhor diz, através daquilo que é a verdade. Você receberá um alívio imediato para enfrentar as situações, para enfrentar as circunstâncias. E você sairá aqui com o coração grato, jubiloso, 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 jubiloso.